Oi, meu nome é Rayane, eu tenho 18 anos, sou de Recife e eu fui diagnosticada 2 vezes com leucemia linfóide aguda. Quando o primeiro diagnóstico aconteceu, eu tinha 11 anos. O diagnóstico veio em março de 2014, mas desde dezembro de 2013 eu já apresentava sintomas da doença. Em dezembro eu emagreci muito rápido, eu tinha uma gripe incurável, né? Eu tinha uma tosse que nunca curava e eu também apresentava uma anemia. Mas o médico que me atendeu na época dizia que era normal, era da fase de crescimento. Logo após isso apareceu dores nas costas, mas aí o médico disse que era crescimento, era normal. Então a gente ficou despreocupado. Mas em janeiro essas dores vieram a piorar e em fevereiro eu acabei ficando totalmente sem andar. Eu andava apenas com cadeira de roda. Junto com essas dores, o meu rosto começou a inchar, no caso, as glândulas salivares e as glândulas lacrimais começaram a inchar. E meus pais começaram a ficar muito preocupados e eu comecei a ir e voltar sempre de emergências. Nas emergências nunca resolvia nada, né? Eu fui diagnosticada com bronquite, com infecção urinária, que eu realmente tive, mas na verdade foram consequências da doença que estava escondida em mim, que era o câncer. Eu cheguei a ser atendida por uma médica que disse que eu não tinha nada porque meu exame só apresentava anemia e que na verdade eu estava inventando alguma doença para querer aparecer. Ela me passou remédios controlados, mas a minha mãe se negou a me dar porque ela sabia que eu não estava inventando doença. E ela também marcou um neurologista que posteriormente me encaminhou a um psiquiatra, porque, segundo eles, eu não tinha nada. Alguns dias depois, eu acabei voltando para aquela mesma emergência e fui atendida por outro médico que desconfiou de um possível linfoma, de uma possível leucemia. Eu fiquei internada lá durante 24 horas e dentro dessas 24 horas eu fiz diversos exames. Um desses exames que eu fiz foi uma ultrassonografia dessa região onde estava inchado e o médico que fez essa ultrassom disse: procure um médico rápido porque isso são linfonodos. Eu não entendi, mas minha mãe entendeu e não quis me contar o que era aquilo e acabou ficando por isso mesmo. Mas no dia seguinte eu fui atendida por outro médico que já estava a par da situação, né? Já sabia da suspeita do linfoma, da leucemia. E ele nos deu duas opções. Ou eu seria encaminhada para outro hospital, que seria fora do plano de saúde, e no dia seguinte eu já seria atendida por um oncologista, ou a gente esperava no plano mesmo e ia demorar cerca de 4 dias para chegar um oncologista de outro estado, porque naquela época aqui em Recife ainda não tinha um médico especializado nisso. Então, meu pai e minha mãe conversaram e resolveram que a gente ia ser encaminhado para o outro hospital. Então, no dia seguinte, que era uma segunda-feira, a gente foi direto para o outro hospital e de imediato eu fui atendida e fui internada. No dia seguinte, na terça-feira, eu fiz um exame chamado mielograma, que esse exame consiste em tirar um pouquinho do líquido da nossa coluna, né, que é chamado de medula óssea. E 2 dias depois que eu fiz esse exame, o resultado saiu e eu fui encaminhada para oncologia. O médico que me atendeu na oncologia foi super simpático. Ele disse que eu ia me tratar durante um bom tempo com quimioterapia. Quando eu ouvi a palavra quimioterapia, eu pensei, poxa, eu tenho câncer. E a primeira coisa que eu fiz não foi ligar o câncer, a quimioterapia, o câncer, à morte, como a maioria das pessoas fazem. A primeira coisa que eu fiz foi ligar a quimioterapia e o câncer ao cabelo. Então, a primeira coisa que eu pensei foi que meu cabelo ia cair e eu comecei a chorar por causa disso. É uma situação engraçada porque a gente pode observar, né, o que é a mente de uma criança e o que é a mente de um adulto ao receber o mesmo diagnóstico. Bom, assim que a gente chegou, a gente foi direto para UTI, porque na época quando chegava um paciente novo, ele ia direto para UTI para ficar de observação lá e depois ele ia para a enfermaria da oncologia. Então, eu fui para UTI, eu não podia mexer em nenhum aparelho eletrônico, então era só eu e minha mãe. Na época eu tava muito chata. Na verdade, esse primeiro tratamento todo eu era muito chata porque eu não aceitava a situação. Creio que também porque eu não entendia direito. Mas assim que eu recebi alta, que eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre a doença, pesquisar sobre o tratamento, sobre a medicação.
e entender melhor o que acontecia. Eu consegui entender boa parte do que estava acontecendo, eu consegui entender sim, mas a autoaceitação foi a parte mais difícil para mim. E acabava que eu descontava em outras pessoas, né? Aquilo que eu tava sentindo eu acabava descontando nos outros. E por consequência disso, acabou que eu não consegui criar tantas amizades, criar tantos laços nesse meu primeiro tratamento. Eu conheci várias pessoas que sim, foram importantes para mim, naquela época e são até hoje, mas meu tratamento durou 2 anos e meio e eu só vim conseguir criar realmente um laço com alguém, de sempre estar conversando no fim desse primeiro tratamento, né? No caso de 2 anos e meio, eu vim criar um laço com alguém depois dos 2 anos. Então, apenas no fim do meu tratamento, eu consegui socializar com as pessoas, eu conseguia comentar sobre o meu tratamento sem sentir um incômodo, sabe? De setembro para outubro de 2016, eu terminei esse primeiro tratamento e foi uma liberdade imensa para mim. Eu senti uma liberdade imensa. Apesar de um tratamento eu ter tido vários efeitos colaterais, como todo mundo tem, né? Ou a maioria das pessoas, que são queda de cabelo, muito enjoo. Eu cheguei a ter convulsão no meu primeiro tratamento, alergia a medicações que a gente acaba criando. E foram muitas, 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 muitas coisas. Foram diversas coisas. Mas naquele momento eu senti que eu ia ter uma liberdade, eu ia começar a viver minha vida, né? Já que eu perdi dos meus 11 aos 14 anos, a partir daquele momento eu ia conseguir viver. Pouco tempo depois do diagnóstico, creio que 4 meses depois, eu pude voltar à escola, mas obviamente não era a mesma coisa. Então, quando eu terminei tudo, quando eu tinha 14 anos, eu pensei, poxa, agora eu vou começar meu ensino médio como uma pessoa diferente, eu vou trocar de escola, eu vou conhecer pessoas que não conhecem o meu passado com o câncer. Vai ser incrível, eu vou ser uma nova pessoa. Mas, em julho de 2017, apareceu um carocinho no meu rosto, onde eu fiz um tratamento inteiro na dermatologia e não adiantou de nada. E no fim do tratamento com a dermatologia, eu tive febre, que é um dos sintomas do câncer. Então, quando eu fui para consulta de rotina com oncologia, a médica desconfiou que aquele carocinho, na verdade, poderia ser um novo sintoma da leucemia. Ela marcou um novo mielograma, eu fiz, e assim que eu fiz, eu fui diretamente internada, porque a suspeita era muito grande de realmente ser a doença novamente. E alguns dias depois confirmaram e eu dei início à quimioterapia. Eu creio que aquele segundo diagnóstico foi um choque maior do que o primeiro, porque no meu primeiro tratamento eu só queria descobrir o que eu tinha, já que eu tava muito mal, pra eu poder melhorar logo. E naquele segundo diagnóstico não, porque a única coisa que eu tive foi febre e o carocinho no rosto. Fora isso eu não tinha mais nada. E eu tinha recomeçado a minha vida. Então é como se tudo que eu tivesse conquistado tivesse sido jogado no lixo na mesma hora. Então foi um choque imenso. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Demorou muito para cair minha ficha. Acho que durante o primeiro mês eu acabei ficando agressiva com todo mundo que falava comigo, porque eu estava inconformada com aquela situação. Eu não aceitava conversar com o psicólogo. E creio que isso também foi uma das partes mais difíceis, porque eu não tinha ninguém para conversar. Acabou que eu descontava tudo em textos e meu bloco de notas ficou cheio naquela época. Mas, apesar de tudo isso, apesar das drogas serem mais fortes e desse tratamento também ter a média de 2 anos e 6 meses, como foi o anterior, eu me senti melhor comigo mesma nesse segundo tratamento. Eu não entendo por quê. Eu não sei se é porque eu já entendia sobre o que eu ia passar. Eu não sei se é porque eu estava mais madura para compreender o que estava acontecendo, para entender que não ia adiantar de nada eu rejeitar o que estava acontecendo, porque de qualquer forma eu ia precisar daquela medicação para sobreviver. Mas eu consegui lidar de uma forma melhor. Eu fiz muitos amigos no meu segundo tratamento e em agosto de 2018, junto com um grupo de adolescentes que fazíamos terapias em conjunto, a gente criou um projeto chamado Oncojovem, que é esse projeto daqui.
que eu estou com a camisa. Eu sou a fundadora do projeto, junto com a minha amiga, que é cofundadora, Clarice Kumaru. E a ideia central do projeto era falar sobre o câncer, né, de paciente para paciente. Porque, pelo menos a gente que é jovem, a gente tá o dia todo na internet. E quando a gente não conhece alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente vai pesquisar. Mas se a gente pesquisar sobre o câncer, na internet sempre vão associar câncer a filmes onde o personagem morre, ou nome de medicação vai para sites de bula de remédio com termos médicos que a gente não entende. E a nossa ideia é justamente isso, é falar para as pessoas sobre o câncer com experiências de pacientes. Então a gente vai usar não termos médicos, mas termos que a gente usa no dia a dia para as pessoas compreenderem de uma forma mais fácil sobre o câncer e também entenderem que o câncer tem cura. Porque, como eu falei anteriormente, o câncer é diretamente associado à morte, mas o câncer não é a morte. O câncer é uma doença que tem chance de morte como qualquer outra doença. Mas com a tecnologia avançada que a gente tem hoje em dia, com a quantidade de pesquisas que a gente tem, alguns tipos de câncer têm quase 100% de chance de cura. Então, o que a gente quer passar é isso. O câncer não é sentença de morte. Nesse segundo tratamento, obviamente, eu também tive muitos efeitos colaterais, eu tive muitos enjoos, eu tive muitas dores. E nesse meu segundo tratamento, o principal não foi só a quimioterapia. Eu precisei também fazer uma radioterapia no final do tratamento, que apesar de terem sido apenas 12 sessões, eu creio que foi a pior parte do tratamento. Porque eu senti muita dor de cabeça, eu não aguentava ficar deitada, eu não aguentava ficar em pé, eu não conseguia dormir de tanta dor que eu sentia. Depois de uns dias, né, quando a dor foi passando, eu só fazia dormir. Eu só acordava para ir para radioterapia, quando eu chegava em casa, dormia. Eu acordava de noite, comia alguma coisa, tomava banho, no outro dia eu acordava de novo só para ir para radioterapia e ficava nessa rotina. No geral, apesar do câncer ter me tirado alguns anos de vida, como eu falo, é ter me deixado muito tempo em casa sem poder sair por causa de imunidade baixa, ou me privado de algumas coisas, ele também me trouxe muita coisa. Tem vários amigos que eu não teria conhecido se não fosse ele, tem vários pensamentos que eu não teria mudado se não fosse ele, e eu creio que eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa dele. Então, apesar dele ter sido uma fase difícil da minha vida, ele também me trouxe muitos aprendizados. E eu quero falar para você que tá passando por um tratamento de câncer, conhece alguém que tá passando por um tratamento de câncer, que todo mundo é capaz de vencer. O câncer não é sentença de morte. Eu estou desde janeiro considerada fora de tratamento. Eu não faço quimioterapia desde dezembro. Eu não faço radioterapia desde janeiro. E eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata pela minha vida. Nunca ache que você não consegue, porque eu pensei em desistir várias vezes. Mas as pessoas que estavam ao meu lado não me deixaram desistir. E olha onde eu tô agora.